Esse é apenas um corte do Arquibancada Tricolor e se você quiser conferir o programa na íntegra, é só clicar aqui embaixo. No último prorrogação, eu fiz uma pergunta que era: o que dá para extrair de positivo da parte tática numa vitória? E a gente não extraiu quase nada de positivo. Dá para extrair alguma coisa desse confronto contra o Red Bull Bragantino, Renan? Acho que menos ainda com relação ao jogo contra o Bahia, menos ainda. E para mim, na minha visão, o time começou errado. Começou armado de uma forma equivocada, na minha opinião. Eu moveria aqui, faria uma movimentação de 2 jogadores, e vou fazer aqui no campinho para exemplificar para o pessoal, o Raí, porque eu gosto muito das opiniões dele, para ver se ele concorda comigo ou não. Mas definitivamente, até em declaração, o Sabino não gosta de jogar de lateral. Pô, zagueiro é complicado demais, cara. Jogar de costa, e o primeiro gol foi muito claro, ele recebeu uma bola aqui de costa, perdeu a bola, daí saiu o gol. Eu moveria esse jogador para cá, né? Faria esse movimento. Esse aqui, esse. Jogar com 3 zagueiros. Pô, Renan, mas nós jogamos com 3 zagueiros. Não, não jogamos. Jogamos com 3 zagueiros de posição, mas não na função de 3 zagueiros, de terceiro zagueiro. O Sabino foi um lateral esquerdo na linha de 4. Eu faria simplesmente isso daqui. Simplesmente isso daqui, um 3-4-3 ou um 3-5-2. Aí não muda muito, mais movimentação. Mas esses dois, Lucas e Luciano, aproximando bastante do André, Igor Vinícius atacando o Capixaba já aqui em cima, Ferreirinha do mesmo jeito lá com o lateral, o menino do Red Bull, os dois aqui no meio de campo, Marcos Antônio e Luiz Gustavo. Eu faria isso daqui. Eu faria um negocinho, um 3-4-3 dessa forma assim, ó. Mais ou menos assim. Eu acho que o time seria mais agressivo, não ficaria tão vulnerável no meio como tem ficado faz tempo, nessa formação de 4-2-4, 4-2-3-1, enfim, tem ficado vulnerável. Eu tenho ouvido bastante crítica em relação ao Luiz e ao Marcos Antônio, mas essas críticas poderiam ser para o Santiago, poderia ser para o Bobadilha, poderia ser para qualquer um, porque o meio de campo, o sistema que o São Paulo joga, deixa o meio de campo sobrecarregado, deixa o meio de campo vulnerável, sempre em inferioridade numérica. Portanto, os caras não são máquina. A gente pegou o Alisson numa fase física, ali atrás, não agora, mas uma fase física monstruosa que ele estava conseguindo até ter um bom rendimento, tendo um bom rendimento. Agora, né, falta de entrosamento, o Marcos entrando agora, é um meio de campo completamente vulnerável. Ontem, se um time merecesse a vitória, se um time mereceu ganhar a vitória, não é que o Red Bull fez um grande jogo também, não. Eles estão vivendo pela primeira vez, desde que virou essa SAF, não sei como é que é direito o sistema lá, mas desde que o Red Bull entrou no Bragantino, foi a primeira vez que eles viram um pouco de pressão. Mínima que fosse, mas um pouco de pressão. Você estava lá, Felipe, acho que você pode falar um pouco melhor, né? Um pouquinho de pressão. Esses jogadores não vivem sob pressão. Eles ganham, perdem e segue a vida. Agora, como eles estão lá ali na zona de rebaixamento, eles vivem ali uma pressão. Mas, basicamente, o maior erro foi Renan, isso. só um pontinho, foram até vaiados depois do jogo. Então, coisa que não é normal, né, no geral, assim, para esse time, para esse novo time, né, o Red Bull Bragantino. Então, basicamente, eu teria feito isso daqui, essa mudança com os mesmos jogadores, mas essa mudança de formação tática, porque desde o começo do jogo já deu para ver que o Sabino estava desconfortável jogando ali na lateral. É difícil mesmo, um zagueiro, o do miolo da zaga, né, não é tão simples. Alguns jogadores conseguem fácil, por característica, o Ferrarese, quando ele joga ali na linha de 4 aqui na lateral direita, ele vai bem. Eu testaria o Juan em alguma oportunidade aqui, acho que dá para jogar também, o jogador tem bastante velocidade, mas o Sabino definitivamente não dá, e ele já falou em declaração que não gosta, e o cara simplesmente insistindo nisso, né? Então, eu acho que está aí o começo do fim, o começo do primeiro erro do que foi o São Paulo no jogo de ontem. Temos várias coisas para falar, mas acho que o começo do fim está aí. Perfeito. E, Raí, para também passar a bola para você, queria saber o que você teria feito, o que poderia ter sido feito
de diferente na tarde de ontem no jogo contra o Red Bull Bragantino? Tudo. E não é de hoje, né, cara? A gente tem feito alguns programas aqui já há bastante tempo, quando o São Paulo ainda estava lá nas duas Copas, batendo muito nessa tecla, né? E aí acaba ficando até um pouco repetitivo, mas acaba por ser verdade, né? De que o trabalho, de uma forma geral, tem pouca variação, né, de forma de jogar. É um trabalho muito preso em uma só formação, em um só jeito de jogar. Só muda os nomes. Só mudam os nomes, né? E cara, isso é muito... Assim, para mim tem sido muito ruim. A minha opinião em relação ao trabalho do Zubeldia, ela tem oscilado muito. Tem momentos que eu acho que uma permanência vai ser muito positivo, tem momentos que eu acho que não dá para ficar. Eu não tenho hoje, se você perguntar para mim hoje, dia 21, 6h50 da tarde, fica ou vai embora? Eu não sei, cara. Eu não sei mesmo. Eu já mudei muito de opinião em relação a isso. Mas se tem algo que eu tenho certeza absoluta é de que falta uma maior capacidade de variar a formação, as peças, as funções dos jogadores em campo, porque, assim, o time me parece, como eu disse no começo, numa rota de férias praticamente, né? Fazendo jogos muito ruins em sequência, muito relaxado pela sua condição na tabela, que é mérito desse time também, né? Se o São Paulo está nessa condição de ter uma vaga na Libertadores, fazendo o seu melhor campeonato brasileiro nos últimos 5 anos, é mérito desses jogadores também, desse trabalho, dessa comissão. Acho que cada coisa tem que ser colocada no seu lugar. Mas, acho que além disso, seria interessante demais, de novo, observar algumas possibilidades sendo utilizadas, né? A gente já falou aqui muito de um trio de meio campo, essa opção aí que o Renan traz não tem um lateral esquerdo, fazer uma variação com 3 zagueiros, você pode jogar desse jeito, pode até defender com uma linha de 4, o Ferreira é frágil para fechar uma linha de 5, ou você vai desgastar muito eles, pode usar o Sabino como um lateral para defender, mas o problema é que ele é um lateral para atacar. Quando essa ideia apareceu, e foi no jogo contra o Atlético Paranaense, né, tava lá no Morumbi, eu tinha acabado de chegar para fazer a transmissão aqui, e aí o Sávio para mim falou, você viu a escalação? Eu falei, não vi ainda, tava entrando e tal, e aí ele me mostrou. Aí a hora que eu vi lá Igor Vinícius, Juan, Alan Franco e o Sabino, eu falei, pô, legal, provavelmente vai usar o Sabino ali na esquerda, mas para ser um terceiro homem na saída, o Sabino tem um bom passe, constrói bem jogo, e era o Ferreira também naquela ocasião, né, para jogar um pouco mais aberto. Quando o jogo começou, não, ele estava jogando de lateral esquerdo, jogando lá na frente, e passando, e chegando ao ataque. E aí depois do jogo ele foi ao microfone, falou que não se sentiu muito confortável e tal. Eu compreendo que possa ser até uma demanda do momento, né? Pô, eu não tenho outro para colocar. O meu lateral esquerdo que foi titular ao longo de toda a temporada tá de saída e tal. O lateral esquerdo que me arrumaram aqui não vai, né? Que é o Jamal, que a gente já falou muito sobre ele também aqui, né? Então, pô, vou tentar encontrar aqui uma solução, né? Beleza, eu compreendo que é um tapa-buraco. Só que, cara, dê outra função para esse jogador. Não faça com que ele seja, de fato, um lateral. Porque não vai funcionar, como não está funcionando. Então, eu acho que essa inflexibilidade do Zubeldia em trazer ao time variações em alguns momentos, né, de posições, de peças, de jogadores, de formas de jogar, é uma coisa que, para mim, atenta muito contra ele. Repito, compreendo que é um jeito de trabalhar do cara, ele já falou que não gosta muito de mexer no time, mas os jogos têm sido muito ruins, cara. O Paulo tem jogado mal em sequência, eu insisto nisso. E eu acho muito bom quando ganha, nesse sentido, porque aí fortalece, fica mais fácil para a gente trazer essa análise, né? Porque quando perde, aí, tá perdendo e você tá falando que tá jogando mal. Mas quando ganha e você fala que está jogando mal, muitas vezes você consegue ter ali uma análise maior, né? Porque o time tá vencendo jogos, mas isso não tá sendo o suficiente. Para mim, não está há bastante tempo. Brincamos aqui até outro dia que ninguém se lembrava, a última vez que o São Paulo fez um grande jogo. E eu não me lembro, cara. Não me lembro mesmo. Qual foi o último grande jogo que o São Paulo fez? Não me recordo. De cabeça eu não sei. Vou ter que olhar aqui no SofaScore a lista de jogos, tentar lembrar de cabeça e tal, mas não lembro. Bom jogo, do início ao fim. Eu acho que o São Paulo fez um jogo regular para bom contra o Vasco, numa volta de data FIFA, e quando jogou lá no Brinco. Acho que fez muito pela fragilidade também do Vasco, ponto. Mas ali eu acho que o São Paulo fez um jogo muito seguro, para não falar outra coisa. Foi um jogo espetacular? Não, foi um jogo seguro.
Jogo seguro, não sofreu em momento nenhum, enfiou 3. Então, você, partindo desse princípio, você fala, foi um bom jogo. Acho que e aí, né, você voltando no tempo, eu até peguei aqui, ó, Bragantino, jogo ruim. Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, ruim. Contra o Bahia, foi 3-0, mas o São Paulo foi amassado o primeiro tempo inteiro. Foi um jogo ruim. Foi a mesma coisa do Bahia ontem com o Palmeiras. Jogou bem, criou, perdeu um monte de gol, perdeu o jogo. O Vasco teve, Criciúma foi péssimo, tenebroso. O Vasco tem esse aspecto que o Renan cita, foi um jogo melhor, é fato, embora do outro lado tenha tido um adversário muito fragilizado. Aí você tem ainda nessa lista, para acelerar, né? Cuiabá, Corinthians, os dois contra o Botafogo na Libertadores, Inter, que perdeu em casa, Cruzeiro com os reservas foi bom, fora de casa, com os reservas, Atlético Mineiro, as duas pernas da Copa do Brasil, péssimas atuações. Peraí, Raí, contra o Cruzeiro numa variação tática, com o time reserva, numa variação tática, e o time jogou bem, jogou pela estratégia que foi traçada, cumpriu muito bem. E aí, cara, assim, aí voltei mais na lista aqui, tem um Nacional lá na Libertadores, que ele foi um bom jogo do São Paulo, consistente do começo ao fim, os 2-0, né? O jogo da volta. O jogo da ida tinha uma estratégia ali que funcionou legal. Cara, eu tive que voltar até o fim de agosto. Então, assim, como eu disse, eu não tenho uma definição na minha cabeça sobre fica, sai, demite, não sei. O que eu sei é que o elenco, de uma forma geral, está sendo subaproveitado. Eu acho que esse é um ponto que precisa ser discutido precisa ser um pouco mais discutido. Eu acho que é exatamente isso, e eu te digo mais. Se eu fosse treinador de algum outro time que fosse enfrentar o São Paulo, eu ia falar para meus jogadores, é muito simples o time de São Paulo, joga assim. A gente pode perder, né? O Lucas pode fazer uma bela de uma jogada e a gente perder o jogo, não tem nada a ver. Mas você não precisa ter um estudo muito detalhado quando um adversário, estou querendo dizer, quando vai enfrentar o São Paulo. São Paulo joga sempre do mesmo jeito. Não importa, a gente teve até hoje no debate, né? Eu e o Cinho, Chacon e Gabriel Sá, um debate até, uma discussão até calorosa, vamos dizer assim, mas respeitosa, assim, como é óbvio, mas, né, na discordância de opinião em relação a essa limitação. E o Wilson falou um termo, rapaz, hoje que eu fiquei pensando. Ele falou, para mim, o Zubeldia chegou no teto, no máximo dele. Eu não espero mais nada dele. Eu não espero uma variação tática, eu não espero uma criatividade diferente. E eu sou mais pendente um pouco para manutenção do Zubeldia. Mesmo que não tenha pré-temporada, que São Paulo não vai ter pré-temporada. Vai se apresentar no dia 8. Dia 15 tem jogo nos Estados Unidos, que é uma loucura, né? Acho que vai adiar um pouquinho as primeiras rodadas do Campeonato Paulista, então ele não vai ter tempo para trabalhar. Tá tendo, acho que, mais tempo agora com essas datas FIFA aí que apareceram agora no final do que vai ter na pré-temporada. O que é um erro. Isso não é culpa dele. Isso não é culpa dele. Armar essa viagem para os Estados Unidos, isso aí não está na conta dele. Mas, enfim, eu tô muito assim... O Wilson usou esse termo hoje, eu falei, rapaz, eu também não estou esperando nada diferente dele. O próximo jogo, por exemplo, que é daqui 2 dias. Eu não espero grande mudança. Quem sabe o Sabino não vai poder jogar. Quem sabe ele coloca o Patrick, mas o modelo, mais algum está suspenso, mais algum fora, não, né? Só o Sabino. Tem essa informação, Felipe? Se não, ele vai colocar o Patrick aqui e a mesma formação, vai vir para cá. Se o Arboleda puder jogar, ele vai tirar o Juan, colocar o Arboleda com o Alan Franco, o meio de campo, sabe, sem... E a gente dependeu de uma jogada individual do Lucas, com um erro de leitura do Capixaba, para conseguir um empate contra um time que está na zona de rebaixamento. Aí você volta lá atrás, o Raí. Pô, esse ponto, 6 pontos para o Cuiabá. Você vai olhando ali para trás e você fala, gente, era para nós estar disputando outra coisa. É óbvio que os outros times também têm esses pontinhos para contar. Obviamente, o Botafogo empatou com o Cuiabá no Rio. Empatou com o Criciúma, tem esses pontinhos mas desse modo, você fica, não, era pra gente estar brigando por outra coisa, cara. E se não brigando, mas era para ter ali 4, 5 pontos a mais, né? Então, essa falta de variação, de criatividade do Zubeldia, e ele tem opção com diversas características. A substituição que a comissão técnica fez ontem, aí, quando o treinador não está na beira do campo, eu não sei se isso é planejado
anteriormente. O time que inicia, sim, é planejado por ele. Mas o que acontece no desenrolar do jogo, se é uma questão do Cubeiras ou se é o já planejado antes, cara, não tem sentido nenhum você tirar o Ferreirinha daqui, que é um jogador bom no 1 para 1, que ele vai para cima, que ele pode sofrer uma falta, pode sofrer um pênalti, pode fazer um gol, e colocar o Nestor, cara. Não tem, na minha cabeça não tem sentido nenhum. Essa é uma das substituições que aconteceram ontem, que na minha cabeça não tem sentido nenhum. Eu não sei... A própria do André também, né, Renan? A própria saída do André. Desculpa, não entendi. A própria saída do André para entrar o Eric também não faz nenhum sentido. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Daí o que ele fez? Ele adiantou o Luciano, né? O André saiu, ele adiantou o Luciano, veio o Lucas para cá e o Eric para cá, certo? O Eric aqui para a ponta direita. Sabe? Eu não vi sentido. Não vi sentido no trabalho da comissão técnica, não quero falar sobre o dia agora. Eu não vi sentido no trabalho deles ontem. De início de jogo, de substituição, eu não vi sentido. Desculpa. Opa, você curtiu agora mais um corte do Arquibancada Tricolor? Já deixa o seu like e se inscreva no AT para você não perder nada então que envolve o Arquibancada Tricolor aqui no YouTube.